Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Era para ter sido a maior alegria da minha vida. Era para ter sido e realmente foi. No entanto, foi uma alegria que virou meu mundo de cabeça para baixo. Lembro que eu estava no trabalho quando o meu ramal começou a tocar. Era a minha mãe, do outro lado da linha, e parecia aflita. Renan, meu filho, vem para cá correndo. A Silvia acabou de entrar em trabalho de parto. Levei um susto. Claro que eu sabia que a minha mulher estava para dar à luz a qualquer momento. Só que, apesar de saber, fiquei travado, paralisado, meio que sem saber o que fazer. Ainda bem que eu tinha pedido que a minha mãe ficasse em casa por alguns dias, dando uma mãozinha para a Silvia. Eu não queria que ela estivesse sozinha quando começasse a sentir as contrações. Ainda meio anestesiado, falei: tá bom, mãe. Tá bom, olha, eu já tô indo para aí, mãe. Ou melhor, chama um táxi e leva a Silvia para a maternidade. Vai que eu não consigo chegar em casa em tempo. Não, filho, não precisa. O Wagner trouxe a gente. Já estamos indo para o hospital. Eu ouvi aquilo e estranhei. O Wagner, mãe? Mas como assim? Ele estava lá em casa? Estava. Foi a Silvia que ligou para ele, filho. Ué, mãe, mas por que ela ligou para ele em vez de ligar para mim? Ah, não sei, Renan. Vai ver que ele estava lá por perto. Você vai demorar para chegar? O Wagner era o meu irmão mais novo. Naturalmente que num primeiro momento achei estranho o fato da minha mulher ter ligado para ele e não ter ligado para mim. Principalmente naquele momento. A primeira pessoa que a mulher pensa num caso desses, pelo menos eu acho, é o pai. Então, mais do que achar estranho, eu fiquei até meio chateado, enciumado, despeitado até. Puxa vida, numa hora tão especial como aquela, em vez de ligar para mim, ela liga logo pro meu irmão? Francamente, não entendi. Admito, fiquei magoado. Só que depois, pensando melhor, achei que não tinha nada a ver. Afinal de contas, o trabalho dele ficava mais perto de casa do que o meu. Com toda certeza, ela deve ter pensado nisso, na questão do tempo que eu e ele levaríamos para chegar em casa. Como o trabalho dele era mais próximo, de repente ela deve ter pensado: bom, vou chamar o Wagner. Além do mais, não tinha motivo para eu ficar com ciúme. A gente tinha escolhido o Wagner justamente para ser o padrinho do nosso filho. Era para ele ser como se fosse um segundo pai. Diante da notícia de que a minha mulher estava para dar à luz, deixei tudo de lado e fui correndo até o hospital. Na sala de espera, já encontrei a minha mãe, a minha sogra e o meu irmão. Todos uma pilha de nervos. O neném ainda não tinha nascido. E como ninguém dava notícia, o clima não estava bom. Todo mundo nervoso. Uma coisa, no entanto, me chamou a atenção. Embora todos estivessem preocupados, o meu irmão era disparado o mais estressado, impaciente, caminhando de um lado para o outro. Francamente, parecia até que o pai era ele. Tá certo que ele seria o padrinho, mas convenhamos, não era para tanto. Fumava um cigarro atrás do outro. Mal terminava um e já acendia outro. Eu que já tinha ficado meio enciumado com aquela história da Silvia ter apelado para ele quando começou a sentir as dores do parto, eu fiquei ainda mais intrigado. Achei aquilo muito estranho. Fiquei ali no meu canto só observando o comportamento do meu irmão. Estávamos todos ansiosos, todos tensos, nervosos. Até porque a gestação da Silvia não tinha sido das mais tranquilas. O nervosismo do meu irmão, no entanto, francamente não era normal. Meu filho só foi nascer 2 horas depois. E uma coisa eu posso garantir: foi só nesse momento que conseguimos respirar aliviados. E olha, não é por ser o pai, mas que bebezinho mais lindo. Parecia um anjo. Os olhinhos esverdeados, puxando assim um lado dos meus parentes.
Eu mesmo não tenho olhos verdes, mas a minha mãe e as minhas duas irmãs têm. Além, é claro, do Wagner, o único sortudo a ter olhos verdes entre os homens na nossa família. O Wagner, aliás, era só sorrisos nessa hora. A boca nas orelhas. Só sabia falar do afilhado. Acho que ligou para todos os amigos ali mesmo no hospital, contando que o Júnior tinha nascido. Estava numa alegria que só vendo. É como eu disse, ele agia como se fosse o pai. E devo confessar que aquilo, de certo modo, me encheu de orgulho. Puxa vida, quando escolhe alguém para padrinho do filho, a gente quer que essa pessoa age exatamente do jeito como ele estava agindo. Ao mesmo tempo, no entanto, do lado do orgulho, tinha aquele estranhamento. Tudo bem, estou orgulhoso. Meu irmão está se comportando como um verdadeiro padrinho. Isso é bom, claro que é bom. Por outro lado, parece um pouquinho exagerado. Sabe, entusiasmo de padrinho vai até um certo ponto. De um certo ponto para diante, aí é o pai. Sim, porque se o padrinho fica mais entusiasmado, mais animado, mais feliz do que o pai, então não entendo mais nada. E o problema é que, com o passar dos dias, outra coisa começou a me intrigar e a me deixar mais desconfiado do que eu já estava. O meu irmão passou a frequentar a nossa casa praticamente todos os dias, com a desculpa de fazer uma visitinha ao afilhado. Ele passou a jantar todas as noites com a gente. Até aí tudo bem. Mas não sei, eu senti alguma coisa diferente no ar. Era uma espécie de pressentimento. Se a Silvia estivesse na cozinha, por exemplo, preparando a comida, ele também estava lá, ajudando. E fazia questão de ficar com o moleque nos braços o tempo todo. Olha, era meu irmão, mas não posso negar, eu ficava me mordendo de ciúme. Sei que é uma coisa que não tem cabimento. Mas é como eu disse. Eu senti um clima estranho no ar. Um dia, inclusive, eu comentei com a Silvia. Você reparou no jeito do Wagner, Silvia? Ué, como assim, Renan? O jeito dele com o menino. Olha que eu nunca vi padrinho tão apegado com afilhado, viu? Ai, Renan, isso não é bom por acaso? Você devia erguer as mãos para o céu. Tem tanto padrinho que não dá a mínima para o afilhado. A Suzana mesmo, madrinha do Júnior. Quantas vezes veio visitar o moleque depois que ele nasceu? Dá para contar nos dedos. Por esse lado você tem razão, só que o quê, Renan? Silvia, eu não sei, viu? Eu vou ser bem sincero com você. Não estou gostando muito do jeito dele não, viu? Aliás, nem do dele e nem do teu. Quando ele está aqui em casa, nem bola para mim você dá, parece que eu nem existo. Ela nem respondeu. Eu falei aquilo assim como quem não quer nada. Na verdade, eu estava apenas querendo mostrar a ela que estava me sentindo inseguro. Ela, no entanto, não falou nada. E quando eu insisti, ela teve uma reação, no mínimo, estranha. Escuta, o que você está querendo dizer com isso, Renan? Você está insinuando alguma coisa? Sabe, quando a gente gosta de alguém, tem certas coisas que não dá para controlar. O ciúme, por exemplo, não dá. É uma coisa mais forte do que a gente. Só eu sei o que eu sentia quando o meu irmão chegava. Eu ficava inseguro só de vê-lo perto da Silvia. Quando os dois sentavam juntos no sofá e ficavam lá brincando com o meu filho, eu ficava por conta. Chegava a me dar um aperto no coração. Era uma angústia, um medo. Uma espécie de pressentimento, repito. E a coisa piorou no batizado do moleque. Olha, eu sei que eu posso estar enganado. Eu sei que eu posso estar fazendo até mau juízo da minha mulher, mas aquele dia eu vi claramente os dois, ela e o meu irmão, se olhando de um jeito que não era normal. Pelo menos para dois cunhados. Era um jeito assim
de namorado. Sabe quando a pessoa fica com o olho parado? Um olhando para a cara do outro, em silêncio. Os dois se olhando. Nenhuma palavra. Ela ali do meu lado, ele lá do outro, e de repente, aquela troca de olhares. Nessas alturas, eu não sabia mais o que pensar. O problema é que isso não foi tudo. Lembro que antes de iniciar a cerimônia do batizado, outro detalhe, me chamou a atenção. Estávamos os 4. Eu, minha mulher e os padrinhos do nosso filho, próximos ao altar, quando o padre passou por nós. Aí aconteceu uma coisa que realmente me deixou mais preocupado do que eu já estava, se é que isso era possível. O Wagner estava com o Júnior no colo, ao lado da minha mulher. O padre então parou diante de nós, olhou para Silvia, depois olhou para o Wagner, depois olhou para o menino nos seus braços e fez aquele comentário. Deus seja louvado, que menino lindo. Parabéns, meu rapaz. É a sua cara, não nega que é seu filho. O Wagner então deu um sorriso assim, meio amarelo. Mas não falou nada. Já minha mulher deu uma olhadinha pra mim assim, meio disfarçada, depois baixou a cabeça e também ficou na dela. Nenhum dos dois disse nada. Sabe quando você sente que está sobrando no lugar? Foi justamente assim que eu me senti. Deslocado, como um intruso, embora estivesse teoricamente ao lado da minha mulher, do meu filho e do meu próprio irmão. O pior é que depois daquele dia, eu passei a prestar mais atenção no menino e constatei que o padre tinha razão. Eu não queria admitir, mas não tinha como não concordar com ele. O menino se parecia muito mais com o Wagner do que comigo. Até a cor dos olhos era igual. O buraquinho no queixo, as covinhas na bochecha. Aquilo começou a me incomodar de uma tal forma que, francamente, eu quase pus o meu casamento a perder. Lá no fundo, eu achava que não tinha nada a ver, até porque é normal esse tipo de coisa. Uma criança ser parecida com o tio. Só que, como eu disse, eu não sabia explicar. Mas senti alguma coisa no ar. Havia tanta intimidade entre o meu irmão e a minha mulher que era quase inevitável pensar certas coisas, mesmo eu tentando me convencer do contrário. Para se ter uma ideia, eu já cheguei a sonhar com isso. No sonho, vi minha mulher abraçada com meu irmão, trocando beijos, abraços. Eu sei que a gente costuma sonhar com uma coisa na qual pensa muito. De repente eu sonhei só porque eu não tiro essa ideia da cabeça. Só que mesmo assim, Deus do céu, como já sofri e continuo sofrendo com essa situação. Eu fiquei com a cabeça tão virada por conta desses pensamentos que, em certos momentos, passei até a tratar mal as pessoas, por qualquer motivo e até sem nenhum motivo. Vivo uma pilha de nervos. Qualquer coisa me irrita. E como não podia ser diferente, até no pobre coitado do meu filho passei a descontar as minhas desconfianças. O tiro de misericórdia veio num domingo. A minha mãe estava em casa, nos fazendo uma visita. Lembro que a minha mulher tinha ido tomar banho e deixado o nosso filho ali aos cuidados da minha mãe. Eu estava perto, assistindo televisão. Ela com o neto no colo. De repente eu notei que ela ficou assim olhando bem séria para o menino. Depois olhou para mim. Sabe, uma coisa estranha. Ela ficava alternando o olhar, ora para mim, ora para o Júnior. Só que não era um olhar comum, um olhar normal. Era como se ela estivesse fazendo uma comparação entre nós dois.
E aquilo me incomodou de tal forma que a uma certa altura eu tive de perguntar: o que foi, mãe? Nada não, filho. Só estava aqui reparando numa coisa. Reparando em quê, mãe? O Júnior. Sabe que olhando para ele, parece até que eu estou olhando para o Wagner. Mas olha, é escritinho teu irmão quando ele tinha essa idade. Parece até que eu voltei no tempo. Olha, eu sei que a minha mãe falou aquilo com a maior das inocências, sem nenhuma maldade. Só que isso foi o pior. Ela falar sem maldade, sem intenção. E para mim representou um soco no estômago. Foi como se ela dissesse: abre o olho, Renan. Abre o olho, que esse filho não é teu. Claro que não foi isso que ela quer dizer. Mas foi como eu entendi. Sim, porque de repente a tua própria mãe olha para o teu filho e diz que ele é a cara do teu próprio irmão. E pior, uma coisa que o padre, que nem nos conhece, já havia dito. Olha só, eu sei o que eu tenho passado. Eu que já andava com a minha cabeça que era uma confusão só, mordido de ciúme, atolado até o pescoço de tanta desconfiança. Depois daquele dia, então, eu perdi o tino de vez. Desconfio até da minha sombra. Eu fico lembrando de tudo o que aconteceu. Primeiro, o fato da Silvia ter pedido a ele, e não a mim, que sou o marido, que a levasse até o hospital para ganhar o neném. Depois todo aquele nervosismo dele na sala de espera da maternidade, caminhando de um lado para o outro, fumando um cigarro atrás do outro. Depois a alegria quando a criança nasceu. Tudo bem, é padrinho, tudo bem. É tio, tudo bem, que fique alegre, que fique feliz, que bom, mas é que exagerado. Foi demais. Ele ligando para os amigos para contar a novidade. Ele no celular: ó, fulano, sabe quem nas... Eu que sou o pai. Eu que sou o pai. Não estava ligando para ninguém. Eu que sou o pai. Estava ali feliz, mas o mais feliz era ele. Ele que era o padrinho. E o pior é que essa desconfiança vai crescendo a cada dia. Eu não sei mais o que fazer, eu não tenho um instante de paz. Não sei como resolver essa situação. E lá no fundo, se houvesse uma chance de resolver agora, por exemplo, se eu pudesse apertar um botão e saber agora, responder agora a toda essa minha desconfiança, eu não sei se eu teria coragem de apertar esse botão. Porque só de pensar que, quando vejo os dois juntos conversando, ou mesmo quando vejo meu irmão brincando com o menino, volta aquela angústia, aquele aperto no peito. Volta tudo. Aí eu começo a lembrar de tudo de novo. No hospital, ele telefonando para os amigos, o padre passando pela gente dizendo que o menino era a cara dele, a minha mãe... Quando o vi trocando aqueles olhares com a Silvia, na festa de batizado, eu me senti como se alguma coisa estivesse acontecendo entre os dois. E apenas eu não sabia. Claro que eu confio na minha mulher. Acho mesmo que ela jamais seria capaz de me trair, ainda menos com o meu próprio irmão, mas... Ao mesmo tempo, eu não posso negar, eu tenho essa desconfiança que está acabando comigo. Não consigo mais olhar na cara do meu irmão. Tenho tentado evitá-lo de todas as formas. Quando ele liga avisando que está indo em casa ver o Júnior, eu sempre invento uma desculpa. Que a gente vai dar uma saída, que a gente não vai estar em casa. Tudo para mantê-lo longe da minha mulher e do meu filho. Eu me sinto muito mal quando ele está perto. Talvez a minha desconfiança não tenha sentido.
Talvez seja tudo bobagem da minha cabeça, mas o que eu vou fazer? Eu me sinto inseguro quando ele está perto. É como se de repente ele pudesse tomar o meu lugar, tirar a minha família de mim. A minha mulher esses dias me perguntou por que eu o estava tratando tão mal. Juro. Olha, eu quase abri o jogo com ela. Depois fiquei com medo de que ela se sentisse ofendida com as minhas desconfianças e resolvi deixar pra lá. Não sei mais o que pensar. A única coisa que eu sei é que eu não estou bem. Eu estou nervoso, descontrolado. Estou estressado. Já pensei em fazer até DNA. Claro que é apenas para tirar de uma vez por todas esta cisma da minha cabeça, porque eu tenho que tirar, eu tenho. Não tem sentido pensar o contrário. Eu sei que não tem sentido eu pensar que não sou o pai do meu próprio filho, que o meu irmão é que é o pai. Só que ao mesmo tempo, eu tenho medo do que possa acontecer. Quero saber e ao mesmo tempo não quero. Quero ter certeza e ao mesmo tempo tenho medo. Apesar de saber que é loucura da minha cabeça, eu tenho medo de descobrir que fui traído. De que toda a minha vida é uma palhaçada. É uma armação. Não tem nada de real. Eu tenho medo de que, assim de uma hora para outra, eu descubra que tudo que eu penso que tenho, eu não tenho de fato.